Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais uma conversa com café. Esse quadro onde a gente traz os nossos clientes para falar sobre as empresas deles, né? E hoje estou recebendo aqui Daniel Costa, da DC Franchise. Daniel, prazer ter você aqui. Olá, tudo bem? Muito obrigado. Eu que estou honrado de estar aqui no Café Web. Perdão. Esqueci a conversa com o Não, café. é assim mesmo. É Café Web Design. Uma vez a gente foi no cliente. E aí foi gravar, né? O que que achava da empresa, do atendimento, institucional. Aí foi umas 5 vezes ela tentando falar café. Aí não, os meninos do café. Então, pode ser. Eu ia falar o nome do podcast, mas falei o nome da sua empresa. Tá ótimo. Vamos, Tá bom, então vamos, vamos. vamos dar sequência. É até bom falar assim, porque o pessoal às vezes confunde. É café web design, aí o podcast é conversa com café. Então a gente tem que chegar num termo único aí, né? Vamos. Sim, é uma honra estar aqui no Conversa com Café. Estou muito honrado de estar aqui e espero, né, trocar uma ideia, um papo bom, produtivo, compartilhar um pouquinho do que eu sei e também aprender muito com você hoje. Daniel, você trabalha com a parte de franquia, você estava me falando aqui em off que além da parte de franquia você faz um trabalho de gestão nas empresas também. Como que você entrou nesse mundo de... Como que é um pouquinho da tua trajetória até chegar no que você faz hoje? Sim, eu sou formado em comunicação social, jornalismo, também tenho MBA em gestão de franquias e eu entrei para o ramo de franquias já em 2013. Eu trabalhava como repórter, trabalhei em emissoras como SBT, Band, Record e decidi mudar de área. Em 2013 eu conheci um casal de amigos que tinham uma consultoria de franquias e comecei a entrar nesse mundo das franquias através deles, em São José do Rio Preto. Eu sou de Rio Preto Uhum. e lá foi quando eu fui apresentado para o mundo do franchising. A partir daí me interessei, fui buscando conhecimento, informações, participando de cursos, treinamentos, palestras, de feiras e fui aprendendo. Me especializei em 2018 com MBA em gestão de franquias pela FIA São Paulo. E aí, a partir daí, né, tô nesse ramo de franquias, ajudando as empresas a expandirem por meio de franquias. Uhum, muito legal. E além da parte de franquia, você trabalha com a parte de gestão? Como que funciona esse trabalho além da franquia? Sim, eu trabalho com a consultoria de empresas. Nessa Uhum. consultoria, eu atuo em diversas áreas, dependendo do segmento, dependendo das necessidades de cada empresa, de cada cliente. É, o foco principal é a expansão de marcas, de franquias, mas também trabalho atendo empresas que não são do franchising, ajudando essas empresas a se organizarem, a melhorarem os processos, a melhorarem a equipe, a desenvolverem os profissionais que trabalham nessas empresas. Então, atuo em diversas áreas dentro desses negócios. Eu faço uma análise de diagnóstico e a partir daí vou identificando as oportunidades, os desafios, quais são os problemas, as questões a serem resolvidas. Vamos elencando ali uma lista de prioridades e vamos trabalhando uma a uma até chegar numa solução para que essas empresas possam expandir. Nenhum Uhum. negócio consegue expandir se essa empresa, se esse negócio estiver no caos, em meio à bagunça. Então eu Uhum. chego e de fato organizo a casa, acerto os processos para que essa empresa tenha condições a partir dali de faturar mais, de vender mais, de atender melhor, de entregar uma experiência melhor para o cliente, entre outros. Então, atendo empresas de pequeno porte, médio porte e grande porte. E essa questão esse preparo pré-franquia é importante, né? Porque se a empresa não tiver redondinha, como é que ela vai replicar aquilo ali? Né? Se depende de determinado funcionário ali para uma coisa e só tem aquele, não tem um processo bem definido, deve ser bem complicado, né? Você pega assim algum caso, você já chegou e a empresa estava aquela bagunça e queria franquear, teve algum caso assim? Sim, sim. Muitas vezes, alguns clientes me procuram e aí eu marco a reunião presencial, vou até a empresa e ao chegar eu já me deparo assim
uma bagunça mesmo. Desorganização em termos de limpeza, em termos da organização dos utensílios, dos objetos dentro dessa empresa. Então, assim, já cheguei em empresa que tem lixo ali na porta, na entrada da empresa. Então, bom, essa empresa tem condições de franquear dessa forma? Então, não. Eu encontro muitos casos, a maioria, na verdade, são empresas que ainda não têm processos definidos, não têm padrão, não têm o registro da marca e querem franquear. Então, essa empresa que está nesta situação, neste momento, ela não deve franquear, porque a essência do franchising é compartilhar o sucesso. Ou seja, é um modelo de negócio que já foi testado, que já teve os seus produtos e serviços validados pelo consumidor. Então, a partir daí, eu consigo franquear. Se eu tenho um negócio saudável, se eu tenho um negócio sólido, se eu tenho minha missão, a minha visão, os meus valores e a minha cultura organizacional bem definidos e funcionando. Então, para uma empresa franquear, ela precisa se atentar a diversos fatores. Então, alguns pilares são padrão, marca, processos, sistema, pensar em logística, pensar em suporte, pensar em apoio ao franqueado, pensar em marketing, né, em branding, entre outros. Então, é muito importante fazer essa lição de casa. Buscar conhecimento, se informar, ver em qual momento você está para aí sim franquear o seu negócio. Então o processo a pessoa tem ideia de montar uma franquia, só que às vezes só mesmo que ela não venha montar uma franquia, só dela organizar, a própria empresa já começa a produzir mais, começa a produzir melhor, né? Já tem resultados melhores, mesmo antes, ela precisa disso, né? Para pensar em franquear, né? Então é interessante esse ponto, é uma coisa que eu pensei agora também, porque não tem como, né? Você expandir uma bagunça, né? Exatamente. Recentemente eu dei uma palestra aqui em Fernandópolis, onde eu entreguei um conteúdo falando sobre isso que você me perguntou. O que podemos aprender com o franchising? O que o franchising ensina para as pequenas empresas para que elas possam se organizar, crescerem e obter sucesso? Então, a gente percebe, né, em nossos estudos, que o franchising ele é muito resiliente. Ele entra crise e sai crise, e o franchising ele sobrevive e ainda sobrevive mais forte ainda. Então, o que a gente consegue aprender com isso? Que as franquias, elas têm padrão, processos, elas têm organização, elas trabalham a marca, elas são fortes justamente porque tem gestão. Então, uma pequena empresa, se ela não tiver gestão, ela dificilmente consegue expandir, porque aí vai vindo o caos, a bagunça, a desorganização, e isso faz uma empresa não prosperar. Então, nós precisamos, antes de franquear qualquer negócio, fazer uma análise de franqueabilidade e uma análise uma análise financeira para saber se o negócio está saudável e se está no momento de ser franqueado. Eu falo sempre, franquia é para todo mundo, mas não é para qualquer um. Entendi. E é legal, a gente tá falando do lado do cara que tá abrindo a franquia, né? Só que pro franqueado, franqueado que fala, né? Ele tem ali um guarda-chuva ali dessa empresa, né? Pra mostrar o caminho pra ele, né? Ó, vai por aqui, vai por ali, já sabe o que dá certo, o que que não dá, já é tudo validado. Então, eu acredito que essa seja uma das vantagens, assim, ao invés de abrir um negócio do zero, seja procurar uma franquia, algo que seja ali, né, que já tenha dado certo, né? Então, assim, se perde um pouco da liberdade, né? Porque você tem que seguir regra, tal, não pode fazer de qualquer jeito. Tem ali o manualzinho ali que você tem que seguir aquilo ali. Mas, para quem quer começar, eu acho que seria um bom caminho, né? O que você me fala sobre começar um negócio do zero ou começar com uma franquia? Os dois lados têm os prós e os contras, mas eu vejo que para o empreendedor que quer abrir um negócio, quer ganhar velocidade, o franchising é super indicado, porque você adquire a sua franquia, o seu modelo de negócio já formatado, com os processos definidos, com um estudo por trás, com uma franqueadora por trás, que tem pessoas profissionais que vão te orientar, vão te dar suporte, vão te dar embasamento para você ter sucesso com o seu negócio. Então, se você não sabe
como trilhar aquele caminho, daquele segmento, daquele empreendimento, o franchise é muito indicado para você, porque você adquirindo a franquia, você vai ter esse respaldo, você vai ter uma marca por trás forte, que tem várias unidades, ou seja, tem competitividade no mercado, porque ela consegue barganhar preços mais competitivos. Muitas vezes você, como uma unidade, uma empresa própria, para você comprar determinados produtos, para você acessar determinados serviços, você tem um custo maior do que você entrar numa rede onde ela tem uma força maior para poder negociar com fornecedores e te vender produtos muito mais acessíveis. Então você se torna mais competitivo nesse sentido. E também a vantagem de ser um franqueado é que você recebe todo o know-how, que é o conhecimento daquele negócio. Então você já entra para um ramo de atividade já sabendo quais os caminhos você tem que percorrer para obter sucesso. Quando você adquire a franquia, você vai passar por treinamentos iniciais, você vai ter uma equipe que vai te dar o suporte necessário, você vai ter o marketing, que é muito importante hoje para as empresas, e você vai ter ali que seguir, sim, regras, normas, e você não vai poder implementar, muitas vezes, todas as suas ideias, porque existe o padrão daquela marca. Então você tem que seguir padrão. Então, se você é uma pessoa que não segue padrão, franquia talvez não seja para você. Você é submetido às regras daquela determinada marca. Hoje em dia, principalmente, as franquias estão mais flexíveis, ouvem muito mais o franqueado está muito mais participativo. Só que sim, toda marca tem o seu padrão, é um dos pilares do franchise. Então, você que quer abrir uma franquia tem que ter essa noção, né, e esse entendimento, essa consciência de que você não vai fazer tudo do seu jeito, no seu tempo, não. Você precisa sim seguir várias regras impostas pela franqueadora. Então, o que eu indico para quem quer ser um franqueado? Faça uma análise de mercado para verificar quais as marcas você tem mais afinidade, qual segmento você tem mais sinergia, mais afinidade. Pesquise com os franqueados da rede, como eles estão indo, se estão indo bem. Pesquise também com ex-franqueados, quais os motivos fizeram eles saírem dessa rede, principalmente isso. Quando você adquire a franquia, você recebe um documento chamado circular de oferta de franquia. Isso é antes de você assinar o contrato. Pelo menos 10 dias antes, a lei obriga que a franqueadora envie para o franqueado esse documento, circular de oferta de franquia, que a gente chama de COF. Então, nela tem as informações como o histórico da rede, as informações financeiras do negócio, as informações sobre o modelo de negócios, quais as regras desse negócio, dessa franquia, e também tem lá, entre outras informações exigidas pela lei de franquias, a relação de franqueados e ex-franqueados. Pega essa lista e converse com todos. E esse dado é público? Essa circular é pública? Ela fica... Ou ela só quem tem acesso ali é aberto para qualquer um consultar isso? A circular de franquia, ela é obrigatória no modelo de franquias. Para adquirir uma franquia, a franqueadora precisa fornecer para esse franqueado essa circular. Porque a lei de franquias obriga que a circular seja enviada para o candidato à franquia pelo menos 10 dias antes da assinatura do contrato ou de pagamento de qualquer valor. Então, para fazer tudo de acordo com a lei, esse franqueado precisa ter acesso a essa informação que está nessa circular. Então, essas informações que estão na circular são obrigatórias e o franqueado vai fazer a análise desse documento. Eu indico sempre, ao analisar uma circular, buscar um advogado, alguém especializado ou um consultor de franquias para poder fazer essa leitura junto com você. E também analisar muito a parte financeira, que também consta nessa circular. Então é importantíssimo ter acesso a esse documento antes de fechar negócio. Leia com cuidado, é um documento longo, é um documento que geralmente tem pelo menos umas 40, 50 páginas, então é necessário fazer essa leitura e análise. E também questionar para o franqueador
a respeito desse negócio. Perguntar como que está a rede, quais são as pretensões, a visão de futuro, aonde está sendo investido, no que está sendo investido, se tem perspectiva de abrir quantas unidades, etc. Para você saber exatamente aonde você está entrando. Então, Uhum. ao adquirir a franquia, faça toda essa análise de mercado, da marca em específica que você escolher, mas também eu indico sempre fazer uma autoanálise, verificar se você está no momento adequado para abrir um negócio, para operar um negócio. Se você tem condições financeiras de adquirir a franquia, manter essa franquia até o retorno desse investimento começar a vir. Então é importantíssimo fazer essa análise, essa autoanálise financeira e não só isso, análise de perfil também. Então Uhum. eu recomendo, né? Muitas franquias hoje em dia oferecem o test drive. Olha, passa aqui um dia na operação, vamos ver como é que você vai se sair, se você vai gostar ou não. Enfim, então antes de adquirir qualquer negócio, pesquise bem, pesquise a fundo, faça uma boa análise, não vá pela emoção. Ah, vou adquirir essa franquia porque está em alta, porque eu vi que meu colega adquiriu, ele está indo bem. Às Uhum. vezes o colega sim adquiriu, está indo bem, mas para você aquele modelo de negócio não vai funcionar. Às vezes o colega tem perfil e o perfil dele é outro, não vai dar certo. Sim, por exemplo, alguém que não quer ficar cheirando comida, não pode adquirir uma franquia de alimentação, Uhum. porque você vai trabalhar com comida, então você vai estar dentro de uma cozinha, Uhum. entende? Ah, eu não suporto, sei lá, comida japonesa, então vou abrir uma franquia de comida japonesa. Uhum. Enfim, e por aí vai. São pequenos detalhes, né, mas faz toda a diferença. E uma coisa que eu vejo muito, que eu falo, nossa, é um grande erro, é o marido querer abrir a franquia para a esposa tocar, ou a esposa pensar no marido. Cara, não faça isso. Você Uhum. precisa de fato ter perfil. E muitas franqueadoras não fazem a análise correta do perfil desse franqueado e vão colocando ali para dentro quem chegar, porque pagou a taxa de franquia, vão colocar para dentro. Isso vira uma grande dor de cabeça, porque muitas vezes aquela pessoa, se não tiver o perfil para operar um negócio, não tiver conhecimento, disponibilidade, o negócio fecha, entende? Então, Uhum. assim, tem que ter tempo para tocar, tem que ter habilidades, conhecimento, tem que saber que vai ter que participar de treinamentos, de convenções, vai ter que buscar muito conhecimento fora. Então, a franquia exige um alto nível de desempenho do franqueado. Esse franqueado que eu falo, o franqueado mesmo de sucesso, que quer obter sucesso. Então, esse franqueado tem que estar dedicado ali 100% naquele negócio. Certo. E hoje, Daniel, o teu foco, você atende as duas pontas. Quem quer achar uma franquia boa ali e tal, você dá esse suporte para quem quer achar e você ajuda a formatar e criar a franquia também. Você trabalha dos dois lados hoje? Não, eu não dou esse suporte para quem quer encontrar uma franquia. Certo. Eu atendo marcas que querem formatar um negócio para se tornar uma franquia Uhum. ou empresas que precisam se organizar para a partir daí expandir, seja por franquia, ou por licenciamento de marca, ou por abertura de unidades próprias, entre outros. Certo. Ô, Daniel, e assim, deixando um pouquinho a franquia de lado. A empresa que quer melhorar ali os processos, né? Você falou que faz esse serviço. Como que funciona? Explica melhor essa parte, assim, pra gente entender bem. Porque às vezes a pessoa que tá vendo, ela não quer abrir uma franquia, mas ela quer melhorar a empresa dela. Quer ter um rendimento melhor, quer faturar mais, né? Quer melhorar o processo dela. Como que funciona o trabalho dessa parte, assim, dentro da empresa certinho? Nesse sentido, eu atuo com a gestão dessas empresas, oferecendo uma consultoria na área de gestão. Onde eu atuo nesse sentido? Eu entro nessa empresa, faço uma análise de diagnóstico, verifico quais são os problemas, as dificuldades, os desafios e oportunidades, Uhum. entrevisto toda a equipe, todos os funcionários, faço testes de perfis comportamentais, testes para saber se eles estão na função correta. Também faço uma pesquisa interna para saber a percepção desses funcionários em relação à empresa, quais são as dificuldades deles, as sugestões, ouço toda a equipe.
A partir daí, eu vou ter informações muito valiosas para tomar decisões, para qual caminho essa empresa deve seguir. Então, identificando esses problemas, eu converso com os gestores, com os líderes, com o dono da empresa, e aí sim a gente monta um plano de ação, um projeto, onde tem um passo a passo de todo o trabalho da consultoria envolvendo todos da empresa. Então, isso é muito importante para que todos envolvidos da empresa se sintam pertencentes à consultoria que está sendo realizada, ao projeto novo que está sendo implantado, e aí sim a gente vai criando uma nova cultura. Então, empresas pequenas, por exemplo, eu chego, elas não sabem o que é a missão, o que é a visão, o que são os valores dessa empresa. E aí eu, junto com os líderes e junto com os funcionários, a gente monta isso em conjunto e vai aplicando isso para criar uma nova cultura organizacional. E também vamos planejando os processos, o que tem que funcionar, como tem que funcionar, quais são os critérios para que esse negócio funcione bem. E vamos aplicando isso, colhendo feedback, testando, analisando, verificando, enfim. E aí, nesse sentido, as ferramentas que nós temos de gestão, nós vamos aplicando. Elas ajudam bastante nesse processo de organização dessa empresa. Então, qualquer empresa que esteja passando com dificuldades, eu posso ajudar. De que forma? Entendendo o momento dessa empresa, entendendo o que ela está passando, para aí sim montar um plano de ação, um passo a passo de todas as ações necessárias, as estratégias para que essa empresa possa prosperar. Por exemplo, aqui em Fernandópolis tem um cliente que, quando eu iniciei a consultoria, logo de cara eu já vi que o atendimento ao cliente era muito ruim, muito falho. E aí, o que eu fiz? Depois dessa análise de diagnóstico, montamos um plano de ação onde, de cara, melhoramos o atendimento. Começamos a entregar melhor o serviço e o produto. Com isso, a empresa que estava vendendo X passou a vender de 20% a 30% a mais do que esse valor. Só com a melhoria no atendimento. Então, muitas ações que eu realizo nessas empresas praticamente não tem custo extra ali para o dono da empresa. O atendimento é uma delas. O atendimento, a gente não gasta nada para melhorar o atendimento. Apenas treinando a equipe, colocando as pessoas corretas ali na frente para atender o cliente e envolvendo toda a equipe nessa cultura de atender e de criar, de gerar experiência melhor para o cliente. Então funciona assim. Cara, bem legal, né? E como é que funciona depois? A pessoa contratou, você fez o plano de ação, aí começou a colocar em prática. Você faz um acompanhamento ali desse processo ou não? Você só entrega para a pessoa e ela faz sozinha? Como que funciona? Excelente. Eu acho que esse é um dos grandes diferenciais da nossa consultoria, é acompanhar a execução do trabalho que está sendo realizado. Então, sim, eu vou até a empresa, faço análise de diagnóstico, monto o plano de ação, mas também vou participando da tomada de decisões e da execução desse plano de ação, para garantir o sucesso do projeto. Então, eu acompanho de perto, faço reuniões constantes com os líderes, com os liderados, vamos verificando se aquilo que foi proposto está sendo feito, se aquilo que está sendo feito está dando resultado, se precisa ser alterado, enfim, vou fazendo esse acompanhamento de perto justamente para garantir esse resultado. Então, eu entro na empresa, não é para perder, é para ganhar. E aí, por isso que eu acompanho, porque meu nome como consultor está ali em jogo. Então, eu quero que essa empresa, de fato, tenha bons resultados. E para garantir isso, eu acompanho de perto. Muitas vezes eu não escalo tanto o meu trabalho, justamente por isso, porque eu faço questão de ver o sucesso do meu cliente. Então, eu acompanho de perto. Muitas vezes eu deixo de atender a alguns clientes para poder, de fato, entregar o melhor para aqueles clientes que já fazem parte da minha carteira, que já contrataram o meu serviço, pensando justamente nesse resultado.
Eu acredito muito nisso, em resultado. Sou muito motivado por resultado. E essas empresas que contratam o meu serviço, eu quero entregar o melhor. Quero fazê-las crescerem, prosperarem. Quero que elas estejam organizadas, Uhum. né? Então a gente vai trabalhando bastante isso. É legal. E você tem uma rede de parceiros também, assim, para coisas que você não faz? Você consegue indicar um serviço ou outro? Tô perguntando porque tem a questão do site também, né? A gente, em off, você falou, né, sobre o site, sobre... Que é uma coisa que você não faz, mas você contar comigo ali nessa parte, né? E além desse setor, que é o que a gente trabalhou, você deve ter ali várias indicações também, o que que é o ideal para aquela empresa, quem pode ajudar ela ali naquele. Você tem essa carteira de parceiros para indicar também para o seu cliente? Sim, ao longo dos anos, né, a gente vai conhecendo muita gente, fazendo um networking, e nesse sentido a gente vai encontrando empresas, profissionais que prestam diferentes serviços. E para uma empresa prosperar e crescer, ela precisa desses fornecedores, desses parceiros, para que possa executar, fazer de fato aquele serviço que muitas vezes a empresa é incapaz de fazer sozinha. Então eu conto com uma rede de parceiros em diversos segmentos. Por exemplo, você que cria site, preciso muito do seu serviço, porque todo cliente que eu tenho, eu recomendo ter um site, ter um endereço eletrônico na internet. A empresa precisa existir no Google, precisa existir nas redes sociais. Então, agências que fazem esse tipo de trabalho são muito bem-vindas na minha rede de parceiros para entregar para esse cliente um site, uma rede social, uma conta no Google, esse endereço virtual, porque é muito necessário. Inclusive, eu sempre falo, né, que o site ele é fundamental. A empresa não pode depender somente das redes sociais. Porque o site é o seu endereço, é a sua casa, é onde você vai fazer do seu jeito, vai estar as suas informações e ninguém vai mexer. Você tem a sua rede social, mas a rede social não é a sua, é do Uhum. Instagram, é do Facebook, a gente tem essa falsa, né, talvez ilusão de que Uhum. aquela conta ali é minha e nunca vai acabar. Mas a gente não sabe o que pode acontecer, né, com o Facebook, com o Instagram. Haja visto o que aconteceu com o Orkut, né, antigo Né? Orkut, que fechou, né, faliu e Uhum. quem tinha conta ali perdeu, né? Uhum. Então, assim, é muito importante ter um site, ter o seu próprio endereço, o seu próprio domínio para as pessoas te encontrarem. E existe um trabalho muito bom, né, de SEO, um trabalho muito bom de trabalhar as palavras-chave, etc, para a gente ser encontrado na internet. Principalmente franquia, tem que ter um site, porque ali nesse site você tem lá a aba Seja um Franqueado, onde você tem um formulário para quem se interessou pela sua franquia, ele poder preencher e você receber essas informações. Então, Uhum. eu super recomendo e indico, e tem que ter. Toda empresa precisa ter um site. Precisa ter, né? Hoje eu vejo a internet, já falei até para algumas pessoas, eu vejo assim, a internet, ela é como se fosse o planeta. Tipo, tava tudo terra, tudo mato. Aí o pessoal começou a lotear e vender, né? Site é a mesma coisa. Você precisa ter o teu espaço ali na internet, né? E aí, você tendo o teu espaço, que é o site, você pode construir do jeito que você quiser, Sim. né? Agora, se você tem uma rede social, é como se fosse um apartamento. Você pode até fazer alguma mudança ali, mas você tá ali, ó, você tá preso ali, você não sai dali. O site não, ele é um lote, é um terreno. Você constrói como você quiser, da maneira que quiser, né? Tuas regras, dessa forma. Então eu enxergo dessa forma, né? Tem cliente nosso, só para você ter uma ideia, que tem mais de 40 domínios apontando para um site só, porque ele quer garantir que qualquer coisa que o pessoal digita cai. Então, se a pessoa digita errado, .com, .com.br, ponto qualquer, tem um monte assim, ó, tudo apontando, caindo no mesmo lugar, né? Mas ele entendeu o quanto que isso é importante, né? Você marcar essa presença no digital e não perder uma venda, perder um cliente porque o cara digitou errado, por exemplo, né? Então, isso é uma coisa que eu vejo assim que é muito importante hoje, né? Show de bola. Até porque as pessoas erroneamente confundem publicidade com propaganda e confundem publicidade e propaganda com marketing. Uhum. Então,
o marketing de uma empresa não resume-se a uma conta no Instagram, a uma conta no Facebook. Isso é apenas um ou dois canais que ele tem a possibilidade de se relacionar com pessoas, captar interessados, vender o produto, né? Uhum. Então o marketing ele é muito mais abrangente do que isso. E quanto mais canais você tiver, canais bem feitos, canais em que o seu cliente tenha um ponto de contato, uma experiência positiva com você, melhor vai ser a possibilidade de você vender. Então, quanto mais leads, né, que são os interessados, você captar, maiores as chances de você converter num comprador, numa venda. E a mesma Uhum. coisa esses canais de comunicação. Então, o Facebook era importante, o Instagram é importante, TikTok são redes muito boas. Muita gente faz carreira ali com isso, né? Mas isso é apenas um canal, ou dois, ou três, para a empresa poder investir. Existem diversos outros canais que não são explorados, que a empresa pode investir, fazer uma boa publicidade e é, angariar clientes através Uhum. deles. Hoje tem muito canal, né? Teve um canal que não se fala muito com as redes sociais, diminuiu. Mas eu tenho cliente que até hoje consegue leads por esse canal, é blog. Blog. Antigamente, blog era muito famoso, aí veio rede social, agora blog virou rede social, né? Todo mundo posta na rede social. Só que tem um cliente que ele posta algumas notícias, algumas matérias lá, que quem é da área pesquisa no Google, cai nesse artigo e desse artigo passa a conhecer o trabalho dele. Então, assim, é uma coisa que está um pouco em desuso, né? Caiu bastante, mas até hoje está trazendo lead, né? Então é muito importante ter vários canais mesmo, né? Sim. Então é essencial hoje em dia, né? Eu, como jornalista por formação, trabalhei muitos anos com reportagem, como repórter. Blog sempre gostei e as franquias que eu estava à frente na expansão, sempre utilizei blogs para a Uhum, captação dos leads. O sim. blog sempre atrai ali um público mais qualificado. Então você escreve algo, uma matéria, uma reportagem, um Uhum, texto interessante. Quando essa pessoa pesquisa ali por alguma daquelas palavras-chave que você trabalhou dentro daquele texto, sua matéria, o seu link é encontrado e a partir dali, você colocando um CTA, né, um botão, uhum. um call to action, aí você capta esse lead. Ou às vezes um formulário, alguma coisa, você consegue captar esse lead. Então, o blog ainda é assim uma estratégia de atração de leads muito interessante. Legal. Ô Daniel, quanto tempo leva para formatar uma franquia? Desde assim, da ideia do começo até a venda da franquia no final. Quanto tempo leva esse processo? Tem um tempo em médio assim, ou varia muito de como a empresa está atualmente também? Como que funciona esse tempo? A formatação para a franquia não tem um tempo exato. Ela pode durar um mês, 2 meses, ela pode durar um ano, 2 anos, ela pode durar 9 meses. A gente não tem um tempo exato para fazer a formatação. No entanto, vai depender muito do quão avançada essa marca está nos seus processos, na documentação dos seus processos, no registro das informações, se a marca já está registrada, se já tem um site, se tem um registro de site na internet, se já tem ali treinamentos já montados, se já tem manuais já elaborados e se já tem a parte jurídica também já definida. Enfim, vai variar bastante. Mas no geral, eu falo que é entre ali 8 meses a um ano para você fazer a formatação de uma franquia. Pela minha experiência, pelas marcas quais eu já formatei, já participei da formatação, mais ou menos nessa faixa. Uhum. Em relação a custo para montar uma franquia, o custo é fixo? É o teu trabalho? Como que funciona essa parte de preços? Sim, o preço para a formatação de uma franquia também vai variar, dependendo da quantidade de itens que precisam ser elaborados. Uhum, Então, por exemplo, vou precisar somente do pacote jurídico. Vai ser por volta aí de uns 15 mil reais. Vou precisar somente dos manuais. Sei lá, vamos colocar ali, dependendo da quantidade, uns 10, 20 mil reais.
Enfim, no geral, a formatação ela ultrapassa aí a casa dos R$ 100.000. Uhum. Claro que tem exceções, pode ser menos ou pode ser mais. Estou chutando aí uma média com as marcas que eu já trabalhei, que eu trabalho, com a experiência que eu tenho aí pelo meu trabalho. Ô, Daniel, e assim, acabei o processo. Formatei, já tenho lá, já fez. Tá certinho, agora é só vender. Como que faz? Você trabalha nessa parte de ajudar a captar clientes também para essa franquia formatada? Sim, quando você já tem a franquia formatada, com toda a documentação pronta, todos os processos definidos, já está de fato pronta para abrir novas unidades, a gente monta aí um plano de expansão. Nesse plano de Uhum. expansão, a gente vai prever quais os canais de comunicação, de captação de leads, qual investimento vai ser feito em cada canal. A gente vai programar em quanto tempo a gente vai abrir quantas unidades, entre outros. Um plano estratégico de expansão completo. A partir daí, a gente vai trabalhando na prospecção de leads, como a gente fala. Esses leads são os interessados em abrir a franquia. E aí a gente vai, através de uma equipe de consultores, captando esses leads junto com o marketing, Uhum. né? A expansão e o marketing caminham juntos. E aí sim, captando esses leads, vai ser feito todo o atendimento desse interessado, desde o momento em que chega o cadastro dele até a assinatura do contrato. Existe um processo a ser seguido para atender esse interessado, apresentar a franquia, apresentar o plano de negócios, o modelo do negócio, tirar as dúvidas desse interessado e aí Uhum. sim passar para a fase de assinatura de circular, assinatura do contrato, entre outros. Cada franquia tem o seu próprio processo seletivo, uns mais complexos, outros menos complexos. A gente vai trabalhando isso, personalizando para cada marca. Das dificuldades no processo, como que é? O que que tem mais dificuldade? É na parte de estruturar, é na parte de encontrar a pessoa certa para a posição certa. Qual que é o que que você me fala desse ponto assim? O que que dá mais trabalho? Como que funciona essa parte assim? Onde tem pessoas, tem problemas, tem conflitos, e isso é natural. Mas eu enxergo muito, principalmente as pequenas empresas, tem muitos erros na contratação de profissionais. Essas empresas não investem no recursos humanos, na contratação de profissionais adequados e qualificados para a função correta. E isso gera muitos conflitos, muitos transtornos. A contratação de pessoas, a gestão de pessoas é um pilar muito importante de uma empresa, até porque o CNPJ é composto por N CPFs. Então a gente tem que trabalhar bastante esse pilar da gestão de pessoas. Uhum. Então, se o meu vendedor não está vendendo, está fazendo corpo mole, a culpa é minha como gestor, como empresário. Eu coloquei aquele vendedor ali. Então, cabe a mim identificar se ele tem o perfil correto para estar ali ou não, e se ele tem condições e potencial, eu tenho que treiná-lo, capacitá-lo, fazer com que ele tenha conhecimento suficiente para poder vender o meu produto ou meu serviço. Uhum. Eu preciso, enquanto empresário, criar de fato uma cultura organizacional eficiente, funcional, fazendo com que a minha equipe entenda o propósito, a missão, a visão e os valores da minha empresa. Então, eu acredito muito nisso, que a gestão de pessoas precisa ter um olhar especial, precisamos entender que hoje a gente tem aí mudanças no comportamento do funcionário. A gente precisa entender que o que motiva hoje não é mais somente o salário, tem que criar um ambiente favorável para que esses profissionais possam explorar o máximo de suas habilidades e terem atitudes positivas. Uhum. A motivação, ela é muito particular, ela é de dentro para fora. Então, muitas vezes o empresário não consegue de fato motivar o profissional, mas ele consegue criar um ambiente propício para que esse
funcionário se sinta e consiga enxergar o que faz ele ficar mais motivado. Então, eu tendo empatia com o meu funcionário, eu atendendo bem o meu cliente interno, que é o meu funcionário, eu consigo fazer a minha empresa prosperar muito mais. Então, eu acredito muito nisso. Cuidar bem da equipe, cuidar bem do funcionário, para que ele possa fazer o mesmo pelo cliente. Existem desafios, existem conflitos nesse sentido? Muitos. Só que eu sempre digo, treinando tá difícil? Imagine se não fizer Nossa. nada. Como que a pessoa te acha? Como que estão seus canais hoje? Sim, eu tenho um canal no TikTok, tenho um canal no Facebook, tenho um canal no Instagram e também tenho o site. Então, quem deseja contratar a minha consultoria, melhorar a sua empresa, melhorar os seus processos, formatar para a franquia ou preparar a empresa para a formatação, ou mesmo se você tem uma empresa, não quer franquear, mas precisa de melhorias, né? Tá enxergando que está com dificuldades, precisa dessa ajuda externa, eu posso ajudar e as pessoas podem me encontrar pelas redes sociais ou pelo site dcfranchising.com.br. Eu vou colocar na edição aqui embaixo também, vou deixar aqui, ó. Aqui, ó, tá aparecendo agora. Na verdade não tá, mas vai aparecer. Bacana. Bom, Daniel, então eu acho que é isso, né? A gente conseguiu falar aí bastante ponto, deu pra tirar bastante, pelo menos as minhas dúvidas tirou, né? Não sei se alguém tá com alguma dúvida, se tiver também, vou deixar aberto aqui, pode comentar, né? Vou postar, pode comentar, manda a dúvida pro Daniel que ele vai responder a todos aí, beleza? Daniel, obrigado pela participação, foi uma honra ter você aqui. Muito obrigado, eu que agradeço de estar aqui. Muito bom estar aqui nesse espaço, aqui no seu podcast, um lugar muito abençoado, muito próspero. Estou muito feliz e espero ter entregado um pouquinho ali do meu conhecimento, Com ter certeza. ajudado ali os empresários, pessoas que querem empreender, que querem franquear ou querem ser franqueados, né? Espero ter contribuído. E uma coisa que eu quero deixar de mensagem: invista em si próprio. Seja a sua maior motivação. Adquira conhecimento. Sem conhecimento não há progresso, não há desenvolvimento. Invista em você. Procure um curso, procure um especialista. Não deixe com que você caia naquela zona de conforto onde já está tudo bem. Seja inquieto. Busque conhecimento, que o conhecimento é transformador. É isso aí. Daniel, valeu, brigadão. Valeu. Obrigado a você. Valeu, pessoal. Pessoal, obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Até mais. Isso aí.